Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desenrola SMS. Estamos aqui no 16º episódio já e queremos já agradecer a presença de vocês aqui conosco, nos prestigiando. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito latente agora, né? Em função de ser mês de junho, ser mês do meio ambiente. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o que a gente vai tratar aqui. Eu sou a Deise Sprenger, sou engenheira de segurança do trabalho, engenheira de produção, técnica de segurança do trabalho, professora, enfim. Estamos aqui hoje para dividir um pouquinho também do nosso conhecimento, né, Yuri? Isso aí, então. Salve, salve aí nossos desenrolados e desenroladas. Sou o Yuri Machado, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção, técnico de segurança do trabalho, professor. E estamos aqui hoje, eu e a Deise, para darmos continuidade aí nos nossos episódios do Desenrola SMS, trazendo um assunto bem pertinente, bem importante, como sempre, para a área. É um assunto um pouquinho diferente que a gente não tinha tratado ainda antes, mas faz parte da nossa sigla ali, Isso né? Então, aí. nós trabalhamos com a questão de segurança, meio ambiente e saúde, então a gente hoje conseguiu trazer um convidado especial para falar sobre esse assunto conosco. Antes da gente iniciar o nosso episódio, é sempre importante a gente falar dos nossos apoiadores, e temos aqui como apoiador no nosso programa hoje a Proseg, Consultoria de Segurança do Trabalho, a AS, Gestão Jurídica Empresarial, a Rapel Urban, Soluções em Altura, a Rapex, Centro de Treinamento, a Ratep, Teste de Estanqueidades, temos também aí a Marluvas, né, equipamentos profissionais, temos também o apoio aí da revista Proteção, que é um parceiro novo que está conosco aí, dando esse apoio aqui para o Desenrola. Estamos também fazendo a divulgação da Expo Proteção, né, em São Paulo, a Expo Proteção, a Expo Emergência. Inclusive nós também estaremos lá em setembro na Expo Proteção, teremos um stand lá do MetaSafety, né, da MetaSafety, na verdade, que é a nossa empresa de treinamentos em VR, em realidade virtual, no metaverso. Então a MetaSafety, que é o nosso carro-chefe aí de produtos, né, da parte do treinamento em VR. Esse aqui é o nosso óculos VR, a nossa principal ferramenta de trabalho. Aí hoje a gente oferece o treinamento de NR35, né, para que vocês possam ter a experiência de começar a trabalhar nessas questões do metaverso, que a gente já sabe aí que é uma grande tendência para o futuro. Então a gente apresenta para vocês também a ferramenta, porque muitas perguntas, mas como é que vocês fazem essa questão de metaverso? O que é metaverso? Onde é que eu entro nesse Onde negócio? é que eu entro? Como é que vocês me jogam lá para dentro? Não joga lugar para nenhum para dentro. Na verdade, a gente usa essa ferramenta, né? Então é interessante ter quem tiver a oportunidade de ir na Expo Proteção lá em setembro vai conhecer também esse nosso stand. Aí é muito importante que a gente vá abrindo o nosso conhecimento, abrindo as nossas opiniões também para essas inovações que é comum acontecer, de as coisas irem evoluindo, e às vezes a gente tem um pouquinho de resistência, mas a gente convida vocês já para vir conosco aí nesse novo universo, né, Deise? Isso aí, isso aí. Feito o convite, então, vamos falar do assunto de hoje, né? Agora, no mês de junho, a gente celebra, né? No dia 5 de junho, na verdade, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E é a primeira vez que a gente vai trazer esse tema aqui, mas é algo que, né, vocês têm pedido bastante e aos poucos a gente vai tentando introduzir mais disso. E, enfim, né, as empresas acabam fazendo campanhas de conscientização, agora aproveitando, né, essa data aí que é celebrada. E também, nesse sentido, né, a gente trouxe uma convidada aqui para falar um pouquinho sobre, na verdade, as ações que a gente faz no dia a dia, e não só, né, uma vez por ano, né, só em junho, quando acontece né, a Semana do Meio Ambiente, o Dia do Meio Ambiente, sim, o mês do meio ambiente. Então, a ideia é que a gente consiga hoje falar um pouquinho sobre gestão de resíduos, um pouquinho de licenciamento também, aspectos gerais de meio ambiente. E para falar com a gente sobre isso, a gente tem aqui a Mariana Mostadeiro de Aguiar. Ela é bióloga e tem mestrado em ensino. Ela é consultora técnica e comercial de serviços ambientais da Proamb. E o seu hobby aí, ela adora um bom papo. Seja bem-vinda, Mari.
Olá, pessoal, tudo bem? Olá. Muito obrigada primeiro agradecer o convite de vocês, né? E eu acho que tão especial quanto essa troca, né, da gente se conhecer e parabenizar vocês até pela questão mesmo, né, do metaverso, que vocês estavam na FIEMA e o quanto essas conexões são importantes hoje, né, que nos trouxe até aqui. E o quanto foi enriquecedor para a própria feira mesmo, né? A FIEMA que vocês estavam lá. Então, acho que é super importante dizer isso também pro lado de vocês e o trabalho que vocês desenvolvem, né? E tô aqui hoje pra gente conversar, bater um papo, né? Legal. Falar um pouquinho, eu acho que o que eu sempre digo são essas minhas vivências na área comercial, né? Porque eu já tô aí há 4 anos na Proambi e é aquilo que a gente conversou sobre o público, né? De saber quais são as necessidades do dia a dia, né? O que se encontra quando chega, né? A Mari é aquela pessoa que chega lá ligando, né? Querendo uma visita para conversar, querendo entender as dores do cliente, para trazer uma solução, né? Claro. Para ajudar, muitas vezes, aquele cliente que tem uma questão de resíduo, às vezes outras coisas, né? Sim, E o quanto a gente pode ajudar. E eu acho que também vai muito em encontro dessa questão do público, o pessoal da segurança do trabalho também, né? Que estão sempre focados e acabam abraçando essa demanda também, né? É justo nesse sentido, assim, né? Que a gente quer explorar de ti um pouco, essa assim, ideia. né? Porque é uma dor que a gente que é da área, né, que não tem a especialização na parte de meio ambiente, acaba abraçando, acaba sendo, acho que foi meio cultural que isso foi passando pra gente, e aí hoje em dia tu já tem sistemas de gestão integrado, né, que fazem essa gestão também, mas é justamente essa contribuição que a gente gostaria, assim, que pudesse dar pra gente. Até porque em empresas menores, né, a gente, além de não ter um sistema de gestão, a gente não tem profissionais para atender cada uma das áreas, né? Eu ia falar um negócio, assim, falando em dores, eu senti um aqui atrás. Agora Já aqui. quer abrir o coração. Não sabe que eu sou um cara que eu ando falando muito das minhas dores, é que eu tô fazendo isso aqui uma sessão de terapia. Mas eu adoro isso. Então vamos lá. E aí, a gente, né, enfim, muitos... Quem foi que veio aqui e falou? Teve um convidado que falou, que foi o Igor, quando veio aqui e disse, já eu fiz segurança do trabalho quando eu percebi que era obrigatório nas empresas que tivessem um profissional. Verdade. E aí, onde eu ia entrar na dor é o seguinte, a Deise falou, tem pessoas, não tem, muitas vezes, pessoas qualificadas para essa questão de meio ambiente. Então, assim, segurança do trabalho tem, muitas vezes, porque é obrigatório. E aí, não existe uma legislação específica hoje, né, para essa questão de um profissional, um técnico do meio ambiente, um gestor ambiental, um biólogo, enfim, claro, via de regra, né, não tão forte assim quanto essa questão trabalhista, né. Então, a gente ainda engatinha nessa questão muito da gestão ambiental, porque é algo que não ter um profissional obrigatoriamente na empresa dificulta bastante, né? E muito mais na contratação, porque quando a empresa vai lá, ela vai pegar teu currículo, ela vai botar na vaga questões de segurança do trabalho. Mas vai chegar lá na hora, mas se tu tiver que pegar a questão de resíduos, de ambiental, preciso que tu pegue, Tu pega isso também, né? Tu atende isso, tu tem conhecimento. Né? E aí, entre tu, daqui um pouco, tá disputando uma vaga. Na entrevista, óbvio. Eu lavo até o carro do patrão, então, né? Se quiser que eu lavo o carro do senhor, eu lavo o seu carro. Eu falo, que e aí, for, tu imagina, né? E muitas vezes, aquela pessoa, ela vai porque ela quer muito aquele emprego, aquela vaga. E ela vai abraçar aquilo, né? Com certeza. Mesmo, às vezes, sabendo que ela vai ter que, né, correr atrás pra chegar lá e ver o que ela vai pegar, porque muitas vezes tem empresas que têm uma questão, por mais que não tenha um profissional, ela tem algo mais estruturado, e tem empresas que não têm nada. Exatamente. Nada. Pois é, e aí eu queria te perguntar já, Mari, vamos imaginar assim, o nosso público, ele é muito assim, tem muito recém-formado, né, enfim, estudantes e profissionais também de longa data, mas para essa galera que chega na empresa, assim, e precisa abraçar isso e não tem nem noção por onde começar. O que tu acha que é o primeiro passo, assim, por onde começar, né, a atuar nessa área de meio ambiente? Então, eu acho que tem vários pontos importantes, assim, e eu sempre digo que tu ter bons parceiros, muitas vezes é aquela história que tu não precisa saber tudo, mas tu saber quem sabe, né? Então, hoje, nessa questão, quando a gente chega num local, né, é importante muito mais ele tentar buscar informações, né? Chegou na empresa, um empreendimento, uma atividade, ela vai ter uma licença ambiental.
Pega a licença, cadê a licença? Tem uma pastinha que pelo menos vai estar impresso lá, a licença, né? Pra dizer que tá aqui a documentação ambiental numa pastinha, né? Então, tu vai pegar aquela licença, lê a licença. Porque a licença, ela vai te dizer tudo lá que pode e o que não pode ser feito, né? Ótimo. E o que tu tem que fazer, porque ele vai ter o quê? As condicionantes. Daí, o que vai dizer? Ah, tu tem que fazer análise da tua caixa separadora a cada 6 meses. Vai dizer lá. Né? Então, ali, pelo menos, tu vai ter uma noção do que vai poder e o que não vai poder. Pega a licença ambiental e lê, né? Legal. Vou entender a licença, tá com dúvida. Outra coisa, muitas as empresas aí falando assim em médio e pequeno porte, às vezes ela não vai ter uma estrutura para contratar uma consultoria ambiental para dar o suporte. Às vezes ela vai ir fazendo, tem que licenciar, vai lá e contrata aquele serviço, né? Mas não consegue manter, né? Ter uma continuidade. Vai por demanda, assim, né? Exatamente. Apreciou a demanda, contrata, sana. Isso. Então, o que tu vai ter? Muitas vezes é tu saber se a empresa tem isso ou não. Porque se tem um apoio técnico já, a gente tem alguma consultoria que nos ajuda, tu também volta que essa pessoa vem pra cá que eu preciso trazer um pouquinho do histórico, né? Puxa a questão da consultoria. Por isso que é importante também ter pessoas qualificadas para dar esse suporte. E terceiro, que eu diria assim, peraí. Para onde está indo meu resíduo? Tentar buscar essas informações, né? De resgate mesmo. Tá com dúvida, meu Deus, para onde vai o resíduo? Para onde tá mandando? Entra no site falando no estado do Rio Grande do Sul, entra no site da FEPAM, né? A gente tem outros estados que têm o seu próprio site e alguns pelo próprio órgão ambiental, né, do estado. O que é a FEPAM? Né? FEPAM hoje é o órgão fiscalizador do Rio Grande do Sul, né? Hierarquia a gente tem federal, estadual e municipal, né? Então, vai estar associado ao estado do Rio Grande do Sul hoje, que é o órgão fiscalizador, né? Que grande parte das licenças, elas são emitidas pela FEPAM quando vai ter um impacto, né, mais, que a gente chama ali de uma atividade potencialmente poluidora, enfim, ela vai ter a licença emitida pela própria FEPAM. Então, é buscar essas informações, né, de resgatar quem é o parceiro, mas quem é que tá levando meu resíduo, né? Ai, sim. Tentar... Isso é um problema, assim, né? Mas para onde vai? Daí tu chega lá, porque resíduo é algo muito amplo. A gente vai falar em resíduo, hoje eu tava comentando na palestra, né? Resíduo é o plástico, resíduo é o papelão, resíduo é o contaminado. Então, às vezes a gente tem uma preocupação olhar sempre aquele lá, o contaminado. Mas é tudo, é o do processo administrativo, a resíduo, vai gerar resíduo, né? No refeitório gera resíduo. Sim, e a galera não sabe, ou, enfim, às vezes até sabe, mas, né, finge que não, que tu não pode mandar o resíduo com, né, aquele tiozinho que passa lá na frente da empresa e recolhe os resíduos lá, né? Desculpa usar essa expressão, assim, né, boba, mas não dá pra tu destinar e, assim, se livrar do problema, né? Eu lembro que tu até comentou de um caso, né, de que o pessoal mandava e, enfim, se quiser comentar. O que hoje, claro, esse resgate é tu chegar na empresa, saber pra onde tá indo, tentar buscar um histórico. Se não tem, pergunta. Pergunta pra quem é a pessoa da manutenção, muitas vezes ela tá tão ali, né, acostumada com aquilo que ela vai saber mais do que um gerente de produção, por exemplo. É ir naquele chão mesmo, de chegar na pessoa e dizer, olha, pra onde vai? Quem é que pega? Né? Pra entender esse contexto, pra saber pra onde tá indo e tu ter também essa consciência de tua responsabilidade perante a isso. E aí, esse caso foi que a gente estava dividindo, assim, de conversas, né, de parceiros, que muitas vezes é a situação de tu ir pensando no menor custo, né? O menor custo, muitas vezes, mas ele vem aqui pegar o meu plástico, o meu papelão, que são hoje resíduos, que muitas vezes tu tem um valor agregado de venda, né? De tu, ganhar alguma coisa para um metal, para um plástico, né? Mas hoje o resíduo, por exemplo, contaminado, e alguns até não contaminados, não tem o que tu fazer. Não vai fazer mágica. Tu tem que destinar da forma correta. E aquela pessoa lá, né, ela diz, não, o Joãozinho já leva junto, né? Pega o meu papelão, já tá me levando o meu paninho da manutenção. E o que aconteceu? Essa empresa até sempre dizia, mas eu tô aqui, mas eu não tenho como te coletar isso de graça. Isso tem custo. Eu tenho um custo para destinar, eu tenho que te cobrar por isso, né? Claro. E aí acabou que aquela pessoa ficou mandando pelo Joãozinho até um dia ele descobriu que o Joãozinho tava largando isso num terreno baldio. E aí o que aconteceu? Sempre Quem diria, né, que isso estaria acontecendo, olha só, né? Que surpresa.
E aí, adivinha, sempre tem aquela questão de que, sem querer, tava alguma coisa identificada com o nome da empresa, né? O que a gente Puxa acontece muito. Moral da história, essa pessoa, ela teve que, além da situação, né? Tinha outros que o Joãozinho recolhia de outras também para poder pegar o reciclável. E aí, quando chegou lá, não era só desse cliente, era de todos os outros. E o que ele teve que fazer? Ele teve que destinar por todos os outros. O dele mais um pouco. Então, é aquela história da questão do barato que sai caro, né? Da gente ter a questão de confiabilidade para onde tá indo. A gente se importar desde o processo até lá a cadeia final. Para onde está indo o meu resíduo? Quem está recebendo? Sim. E de ser empresas que tenham uma credibilidade, que te dê uma segurança de que tu está fazendo algo correto e conforme a legislação também, né? Sim, sim. E isso não só com resíduos, com efluentes também, assim, né? Tudo. A gente vê que às vezes a galera joga no ralo. Eu não sei se é questão cultural ainda nossa, né? Não quero me aprofundar muito nesse assunto, mas a gente ainda tem essa... A gente, eu digo, no modo geral, população, né? Como cultura nossa. Quando o problema ele não tá mais perto de mim, ele não é mais meu. Né? A história do mico no ombro lá. Ele não tá mais no meu ombro, tá do portão pra fora da minha empresa. Pronto. Tá resolvido. E é bem isso, assim, porque o que é, assim, ó, é surreal quando a gente chega, e eu falo exatamente isso que tu disse, porque eles acham que no momento que saiu do portãozinho da empresa, deu. Não, o fulano já tá coletando. E muitas vezes ele não tem essa preocupação pra saber onde tá indo, mas não. O fulano vai botar isso? Durante o transporte, existe a responsabilidade compartilhada, ou seja, se no meio do caminho, teu caminhão der um problema, tombar e virar, dar um acidente ambiental, a responsabilidade é compartilhada. Sim, então, por isso, a preocupação de não é simplesmente... Eu sempre uso o termo que as pessoas é só mandar embora, né? Que nem tu disse. E não é só isso, né? Eu acho que é muito mais uma responsabilidade de saber que tu tem que verificar para onde tá indo, tu tem que ver a documentação dessa empresa. Ela tem uma licença ambiental para receber, né? Ela pode, falando em efluente, às vezes tem vários tipos de efluente, industrial, sanitário, oleoso, né? Ela pode receber esse tipo de resíduo. Só para o pessoal também que não é da área, que não tem. O que é um efluente? Então, na realidade, dentro da parte do processo produtivo, né, tu vai ter, por exemplo, hoje tem vários tipos de efluente. O efluente do processo industrial é da produção mesmo. Então, por exemplo, quando tu vai ter uma estação de tratamento, né, que tu vai tratar a água para conseguir novamente jogar isso no processo, porque é uma questão de redução de custo para a própria empresa, né? Então, é aquela água contaminada, né, literalmente uma água contaminada. E isso, um efluente, hoje ele pode ser uma lavagem do teu piso, da tua mecânica. Isso né? é bom falar, Exatamente. assim, porque... Então, porque Aqui, assim, isso é efluente. Até, Mariana, até me perdoa se né, essa pergunta, de repente, ficou um pouco vaga. Porque, justamente, a gente, quando pensa em efluente, a gente pensa em um processo químico extremamente complexo, que o resíduo daquele produto, daquele processo químico complexo vai para uma estação de tratamento de efluente. A gente está falando também da lavagem do piso com óleo, com graxa, porque então, né, isso também é um efluente, né? Também é um resíduo de um processo, né? Então, ele acaba sendo um resíduo líquido, né? Que vai ter uma contaminação nessa água. Muitas vezes ela pode ter uma contaminação por questões sanitárias, né? Um efluente sanitário, né? Ela pode ter contaminação de produto químico, metais, enfim, depende, né? Da característica do processo. Mas, assim, hoje, eu tenho empresas que, às vezes, ele vai ter o quê? Resíduo de laboratório, enfim, né? Às vezes, se tu tem alguma manutenção de máquinas, né? Que tu vai fazer alguma limpeza, isso é um efluente, né? Tudo e tem algumas empresas que vão ter estrutura para tratar isso internamente, tem outras que não vão ter. Que né? vão ter que destinar para algum local apropriado. Exatamente. E o que tu tem que fazer muitas vezes, tu tem que cuidar da forma que tu condiciona isso. Claro. Então, assim, tem várias questões que às vezes tu acha que o quê? É a mangueira, né? E de novo, né? Então, né? Não tá saindo pelo portão, mas tá saindo pelo ralo, né? E aí a gente tem aquele caso, eu não sei se vocês viram. Tem um caso agora que tava dando na reportagem na semana passada de São Paulo, né? Que um dos desafios que eles estavam tendo é que a conscientização da população em jogar óleo de cozinha na pia.
né? Sim. Que aí falando um pouquinho de outro tipo de resíduo. E aí na reportagem o que eles estavam mostrando? O custo para a indústria da empresa, né, de saneamento, enfim, de isso ir encrostando literalmente em todo o encanamento da cidade e simplesmente aquilo sai pedras do próprio resíduo, né? E vai entupir, né? E aí, o que tem? Isso é um custo gigantesco, né? Então, dentro de um processo industrial, às vezes a gente não tem noção daquele que está jogando a embalagem, porque hoje também é um resíduo. O óleo vegetal, o óleo de cozinha no ralo, que isso vai também para a questão de tratamento, É né? uma coisa tão simples, né? Tão isso tem um fácil reflexo muito grande. Como a gente tá no... a gente ainda muito grande. tá no raso, né? Tá. Como cultura, muito grande. Nossa mesmo, população, assim, a gente tá muito no raso nessa questão de sim. ter a consciência realmente do, né, que o meu ato aqui, somando... Vai repercutir lá na frente. Porque a gente... Tá. Normalmente o pessoal, eu não jogo lixo no chão, o resíduo... Mas daí tu faz um negócio desse assim, não, pra isso não tem problema, botar uma louça, né, lavar a louça, botar óleo direto. Então, assim, a importância da gente ter noção que essas pequenas ações, elas também importam, não é um conta-gotas, ele que normalmente não existe fora, né? Vai pra algum lugar. Exatamente. Não existe jogar nada fora. Fora. Não existe fora. Não né? existe E eu fora. acho que até agora, puxando já um gancho nisso, Mari, eu queria que tu comentasse justamente a diferença entre o lixão, o aterro e o coprocessamento, nesse sentido, né, de que nada vai fora. A gente bota lá no caminhãozinho do lixo, né, no caso das indústrias, destinam e tal, e aí tem que saber pra onde. Se tu puder explicar um pouquinho disso. E acho que até puxando um gancho um pouquinho antes, o que é interessante, assim, porque hoje a gente ainda, e eu sempre falo isso, que a gente puxa a palavra ainda de lixo, né? E aí as pessoas hoje é o que quando a gente sempre fala em lixo, e é uma coisa que eu friso muito, qual é a diferença quando a gente fala lixo e resíduo, né? O lixo, a gente tem a questão de a imagem que hoje tudo que tu não quer, tu joga fora. É algo que a gente não utiliza mais, né? Que tu não quer, tu vai jogar fora. Não e presta, a gente né? não presta. Né? Algo que não presta é lixo. Então, claro, a gente vem com a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, né? Falando o quê? Trazendo o termo resíduo, né? Que ele vai fazer o quê? Ele, de alguma forma, ele também agrega valor a que resíduo não é lixo, né? Aqui a gente pode o quê? Hoje, dentro quando se fala em resíduo, tem vários tipos. A gente tem resíduos recicláveis, né? Compostáveis. Então, dentro do resíduo, tu vai ter plástico, papelão, metal, né? E esses são resíduos que têm valor agregado, né? E que se reutiliza e é muito importante para a cadeia produtiva mesmo, né? Então, quando a gente fala do termo do lixão e do lixo, né? Isso é algo lá do passado que a gente traz para falar que o lixão era simplesmente um lugar a céu aberto, onde se colocava os resíduos, os lixos, né? E lá ele ficava, né? Então, e que existem até hoje, inclusive, porque não tem o que fazer. E assim, claro, quando a gente fala em lixões, veio toda uma normativa para erradicação dos lixões. Agora até acho que mudou o ano, né? Eles aumentaram um pouquinho, ó. Não existe mais. Então, assim, ainda os dados em relação a isso, a nível Brasil, tem divulgado, dá para olhar no site certinho. Mas quando a gente fala do lixão, é algo que hoje não existe. O que se faz? Bom, não tem como remediar o que já foi feito. O que se fala? O que se faz? Se controla a partir de agora. Eu identifico que eu tenho um passivo ambiental ali e eu monitoro ele para ver o que vai acontecer. Porque já tá ali, né? O passivo já tem, né? Então, é isso que acontece com o lixão. Totalmente questões de sem cuidado, isso vai o quê? Contaminar solo, contaminar água. E quando a gente fala de um aterro, né? A gente tem o quê? Principalmente aí falando um pouquinho, né? A Prombe tem um aterro industrial, trazendo um pouquinho da realidade que a gente tem, que é um local que ele é totalmente adequado conforme a legislação e as normas de segurança. Para quê? Para deixar acondicionado, depositado esse resíduo num local controlado, né? Então, por exemplo, hoje quando a gente fala num aterro industrial, ele vai ter o quê? Uma camada de argila, geomembrana, que é uma proteção, né? Então, tem toda uma questão de normas, né? Hoje a Prombe, o aterro que a gente tem uma camada tripla de impermeabilização. Por quê? Segurança,
a longo prazo. Então, esse resíduo ele vai ficar lá depositado naquele local em condições controladas e monitoradas, né? É por célula, né? Isso. Vai Então, controlando pelo número da célula, também vai tendo controle, né? Isso. Então, claro, vai ter todo o monitoramento ambiental, né, em relação Eu a essa tive a oportunidade atividade. de visitar uma empresa uma vez que trabalhava dessa forma. Eu fui também uma E eu vez. lembro que eu fiquei muito surpreso, assim, Sim, porque a gente ainda sim. tinha a ideia Uhum. do lixão. Uhum. A Sim, ideia na do- escola a gente ia visitar o lixão, né? Eu fui visitar o lixão na escola. quando era Ah, eu já criança. visitei vários. Eu já visitei vários, porque eu vou onde me chama, eu tô indo, assim. Então. Não, mas e aí eu lembro que eu vi lá, é fantástico nesse tipo de trabalho, então tem todo o controle, até o monitoramento do chorume ali, né? Isso. É. Da característica. Exatamente, mas eu digo hoje que a gente tem hoje um processo, mesmo o nosso aterro sendo da década de 90, a gente tem um processo muito inovador e diferente de qualquer outro aterro por essa questão de ser na região da serra, né? Então a gente tem uma área muito diferenciada de um solo mais rochoso, né? Então é menos Sim. questões de contaminação. O resíduo, Interessante. ele fica em valas totalmente fechadas, o que te dá mais segurança de tu não gerar tanto esse chorume percolado, né? Tem tudo um por trás e volta à história que a gente estava falando muito de o quê? Escolher as empresas que tenham, né, condições adequadas para receber esse resíduo, mas saber que pela legislação hoje eu tenho que monitorar o aterro por 20 anos. Tá aí depois. 20 anos. 20 anos. E depois, em outros países, esse período é bem maior, né? Mas o que a gente leva? Hoje, quando se analisa e a gente sabe, e aí falando do público da segurança, tu vai ter 3 orçamentos. Tu vai juntar 3 orçamentos, botar um do lado. Ah, qual é o mais barato? Né? Tem licença? Né? Qual é o mais barato? Tem licença? E aí, muitas vezes, se vai por esse contexto de menor custo. Mas menor a custo... curto prazo, na verdade, Exatamente, só, né? Porque tá, e aí? Né? O que vai ser feito daqui a 20 anos? E, claro, a gente ainda dentro do contexto do aterro, ele é um passivo ambiental que está sendo monitorado, mas que tá, e aí falando um pouquinho da Fundação Proambi, numa instituição séria que tá preocupada, e muitas vezes esse acompanhamento que a gente faz de um trabalho consultivo para o cliente é de tentar, muitas vezes, mostrar para ele qual é o ganho ambiental, né? E dar a melhor alternativa, porque às vezes tem questão do coprocessamento, né? Sim. Que hoje ela é uma tecnologia que elimina totalmente o resíduo, né? Então, peraí. Isso é ótimo, né? Exatamente. Se eu posso hoje mandar para um local que eu vou eliminar o meu resíduo, pensando que a 20 anos eu vou pagar uma única vez agora e não vou ter um passivo ambiental, por que não, né? Sim, Por que não sem dúvida. pensar e às vezes mostrar ganho ambiental? Às vezes a Mari lá como comercial muitas vezes a gente faz um trabalho com o cliente de mostrar que o compras da empresa, que vocês também devem sentir isso, é tu ter que estar justificando o teu orçamento muitas vezes. Claro. Poxa, mas olha só, esse cara aqui, ele tá dizendo que tu vai te entregar A, eu tô te entregando B, né? Como fazer essa questão de equalização muitas vezes, né? Isso é em qualquer serviço. Sim, tem Então, que às vezes, olhar o todo. Exatamente. A verdade é que a gente sempre martela, né? Não tem mágica. É isso aí. Não tem como É. alguém cobrar 3 vezes Uhum. menos. Cara, tem alguma coisa estranha, né? E a gente passa isso constantemente, né? Eu já passei com situações como essa que tu comentaste aí. Eu até tava contando fora do ar aqui, conversando com as meninas antes. A minha primeira experiência na área como estagiário daí da questão de tecnossegurança, eu lembro que eu cheguei numa empresa, ela estava se adequando para essas questões de certificação, enfim e tal. E aí já tinham na época a ISO 9001 e na época era a OSAS 18001 ainda, que era a de segurança do trabalho, hoje já é a 45001. E aí estavam tentando, né? As estruturas de norma ainda não se conversavam muito bem, estavam tentando implementar a questão da ambiental. E aí eu cheguei, aconteceu justamente isso que tu comentaste antes ali. Ah, tu é da segurança, então tu é estagiário, aqui tu vai ter que fazer o controle da questão dos resíduos também. Falei, não, beleza. Eu tive uma disciplina no curso técnico de segurança, vou bombar aqui, agora eu sei que eu tenho que fazer Vou tudo. colocar todo o meu conhecimento em Com prática. todo o meu conhecimento. Aí cheguei lá, tá, aí me mostraram, aqui é o resíduo de papel, plástico, aí o de contaminado, e o do contaminado era, enfim, Daquele jeito. É. Tudo misturado. tudo daquele jeito. Aí eu lembro que, tá, e agora o que tem que fazer? Não, tu vai ter que tu pesa cada um, né? Papelão, plástico. Beleza. Acho que eu fiquei um dia inteiro fazendo isso. Falei, o que tu faz com esses números? Ah,
tem uma planilha aqui, que daí tu lança esses números. E aí, isso era o menino que tava no meu lugar, que tava me passando o trabalho, né? Falei, tá, e o que faz agora? Ele, não sei, só pediram pra eu preencher isso aqui. E aí eu fiquei assim, nossa, aí surgiu essa demanda que já estavam há não sei quanto tempo que não se sabia o que faziam com aqueles resíduos contaminados. Né? E eu acho que é essa dor que é importante assim, a gente tocar. E vou citar exemplos do que tinha lá e acho que é interessante na sequência a gente conversar sobre essa amostra aqui que a Mari trouxe. Era EPI contaminado, resto de lata de tinta, inseticida, paninho de não sei o que, pano de trapo, a estopa, enfim. Capacete, roupa, botina, né? Cinto de segurança. Clássico, né? E aí o pessoal diz, esse resíduo é contaminado. O que a gente faz com isso? E na época, era muito, muito cru assim mesmo. E eu começava a ligar para as empresas, o que eu faço com isso? E aí eu vi que na época, isso foi 2010, tá? Já faz um tempinho. Também as empresas que o comercial dizia que eu podia ligar. Que tinha uma limitação também. Liga pra essa aqui, porque esse aqui pega com a gente já. Aí entrou... E, né, não, pega tudo junto e leva tudo junto e... Tá, mas tem licença? Não, mas pra isso não precisa. É impressionante, né? Ai, tu tá muito isso exigente. Não, mas isso aqui é só umas coisinhas aqui das tintas que o pessoal usa. Então, esse é o ponto que eu queria ver contigo, assim, que até eu acredito que seja a maior dor, por exemplo, que o pessoal da segurança quando fala contigo. Que tipo de orientação tu passa para eles? Como é que é o passo a passo para vocês conseguirem desenvolver, digamos, um diagnóstico de como vocês podem ajudar esse profissional que tá ali, às vezes, começando, tendo contato pela primeira vez com a parte ambiental, né? E aí, de novo, é uma coisa que a gente conversou, assim. Hoje, grande parte também, assim, do público que a gente recebe ligação de cotações é esse público. É esse público que chegou na empresa, né? Muitas vezes ela precisa, né? E, claro, às vezes se tem histórico, às vezes não se tem, né? Como tu disse, né? E da gente ir lá, muitas vezes, fazer uma visita no cliente e olhar. Né? E às vezes, assim, o meu olhar, a gente tem, e a minha forma de trabalhar, muitas vezes, porque o que eu entendo? O meu servir, né? Eu sempre digo, assim, o que é o meu servir, né? Eu chegar lá e não querer olhar só pro resíduo que eu recebo, mas de alguma forma, às vezes, toda a experiência e a bagagem que eu tenho de orientar o cliente em outras coisas que não é diretamente no meu serviço, mas que é esse olhar que, poxa, se eu tivesse uma Mari aqui, por que eu não te liguei antes, né? Porque às vezes essa pessoa chegar lá e dizer, não, eu tô acostumada em relação ao resíduo de plástico, papelão, tu pesa, né? Mas assim, isso aqui tu pode vender, vai ter uma renda. Às vezes o que eles fazem? Misturam com o contaminado, mas daí quando bate o peso, o custo disso, não mistura porque é caro. Esse aqui é caro, o contaminado é sempre assim, né? Então assim, essa orientação muitas vezes é de tu pegar um profissional qualificado e muitas vezes ir na empresa, né? Então, às vezes eu vou, é uma visita técnica mesmo, assim, de chegar, de olhar, passear mesmo, literalmente, né? Então, fazer uma visita técnica dentro do processo. A gente está falando desde uma pequena mecânica, né? Dentro de uma empresa que hoje tem muitas empresas terceirizadas de segurança do trabalho, né? Então, que trabalham, não sei se é exatamente o termo, mas às vezes por empreitadas. Tu vai numa grande empresa e hoje para te entrar nessas empresas envolve todas essas questões mesmo de documentação. Eles querem saber o teu certificado para onde tu tá mandando o EPI que tu gerou na operação deles, né? Então, assim, é um diagnóstico de ver qual é o processo que tem e para entender, porque hoje de cabeça eu já te digo, né? Se tu tem uma mecânica, tu vai ter o paninho da manutenção, tu vai ter o pano contaminado com óleo, se tu tiver pintura, tu vai ter pano, tu vai ter plástico contaminado com tinta, papelão contaminado com tinta. Então, hoje, muitas vezes, quando eu abordo numa questão de prospecção com o cliente,
eles já vêm, tá querendo me vender serviço, não gera o resíduo. Eu, não, mas só um pouquinho. Daí a gente já vem assim, não, mas se tu tem um processo de uma metalúrgica... Todo processo vai gerar resíduo. Né? Todo o processo vai gerar resíduo. Comentaste antes, o ADM vai gerar resíduo. Né? Então, assim, esse diagnóstico, muitas vezes, é tu ter também uma empresa especializada para te dar todo esse suporte de chegar lá. Bom, o que é contaminado? Vamos falar um pouquinho do contaminado, que é um pouco mais crítico, né? Porque o resíduo não contaminado, o que é reciclável, muitas vezes é mais fácil de tu simplesmente achar uma empresa que colete. O contaminado, tu tem que ter o quê? Isso é uma questão bem importante. Toda empresa tem que ter licenciamento para transporte de resíduo perigoso. Então, não pode ser qualquer empresa que vai contatar e que tu vai poder fechar o negócio. Tem que saber se a empresa tem licença para transporte de resíduo perigoso. Então, isso já bate, né, uma questão de legislação. Então, é tu chegar na empresa, fazer esse diagnóstico para ver quais os setores que geram resíduos, né, e pela própria atividade. Hoje, um protetor, um EPI, isso é resíduo. E às vezes as pessoas não veem como resíduo, né? Eu tava comentando a questão de que na casa da gente, uma lata de tinta, aquela de esmalte, ela é um resíduo perigoso, né? Uhum. Então, um cartucho de impressora, isso é um resíduo perigoso, né? Então, assim, Verdade. pilha, né? Então, tem várias coisas que a gente gera no nosso dia a dia que muitas vezes o pessoal da empresa menor, o que vai fazer? Larga no lixo comum na frente da empresa, tá indo, o paninho não se sabe, né? Porque tem que olhar atentamente, principalmente para a geração, e aí volta as questões que a gente falou de indicadores, né? De rastreabilidade de todo o processo, né? E o que é rastreabilidade? É desde o ponto que gerou, né? É na manutenção que está gerando mais resíduo, normalmente. Sim. Né? Então, se está gerando mais resíduo, né? O que é todo por trás essa rastreabilidade desde do ponto gerador até a destinação final, que no caso a gente tem ali a questão do aterro, hoje é PROAMB, e coprocessamento, né? Então, essa rastreabilidade que tem é tu saber todas as etapas envolvidas, desde o acondicionamento, porque quando a gente fala também do resíduo, as empresas não têm um local específico para condicionar esse resíduo. Verdade. E isso gera outros riscos, inclusive, Exatamente. né? De incêndio, de contaminação de solo. Exatamente. De animais. Outros problemas, assim. Então eu acho que esse olhar muito, assim, de tu entender o contexto do cliente, avaliar onde tá gerando, ele saber também o que é um resíduo perigoso, o que não é resíduo perigoso. Então, hoje, um resíduo, para ser perigoso, ele tem toda uma normativa, né? Então, um resíduo perigoso, ele pode ser perigoso por diversos motivos. Ele pode ser perigoso porque ele é inflamável, ele pode ser perigoso por ele ser reativo, tóxico, né? Reagente, né? Tóxico, patogênico, né? Que é o resíduo hospitalar, né? E tem mais um. Patogênico, toxicidade, reativo, né? E radioativo também, acho que é esse. Depois a gente confere ali, né? Então, são 5 tipos, né? Tá, e deixa eu já encaixar uma outra pergunta com relação ao transporte que tu comentaste antes, né? Porque daí, beleza, acondicionou aquilo de forma correta, depois vai ter que transportar. E o manifesto? Então, primeiro, eu acho que até, às vezes, a gente vai conversando e vai resgatando coisas que gerou resíduo, né? A empresa gerou resíduo e agora tem que destinar para algum lugar. Chamou uma empresa especializada para fazer esse diagnóstico, né? Muitas vezes hoje a PROAMB tem consultores que vai até o local, ou até falando um pouquinho do nosso processo. Se não tem um consultor, hoje a gente tem os consultores internos também, para mais longe, né? Que ele vai te mandar o quê? Um formulário de caracterização de resíduo, né? Para quê? Esse formulário, ele vai dizer o quê? São informações bem importantes, né? O que tu gera? É EPI? É botina? É plano de manutenção? Tá, mas quanto que tu gera, né? Eu gero um tambor de 200 litros a cada 2 meses, né? Isso é a tua periodicidade e a quantidade. Então, essas são informações importantes para quando tu falou lá na questão de preciso ver quem é que vai me passar o orçamento. Então, tu sabendo qual é o resíduo, tá? O que tem aqui? Olhou no saco. Eu tenho, muitas vezes eu peço foto. Me manda a foto do resíduo, né? Eu vou olhar. Tô identificando ali o que tem, né?
Tá, mas quanto tempo eu demorei para juntar essa quantidade, né? Então, essa é a periodicidade. Tá, mas quanto que eu tenho aqui? Às vezes em peso, metro cúbico, né? Essas são informações básicas para a gente conseguir avaliar tecnicamente o resíduo. Então, eu tenho o formulário, mando para o cliente vai preencher, né? E aí a gente vai avaliar. Tem a questão ainda do código IBAMA, né? Que isso é bem confuso também, é o que é mais difícil para o pessoal da segurança, porque o código do IBAMA é uma nomenclatura nacional, é como se eu fosse lá colocar EPI. Tem lá, pelo tipo de atividade, os códigos para cada demanda de resíduo, né? Então, isso é uma lista gigantesca que tem ali. E aí, às vezes, o cliente não vai chegar e o que ele vai botar no manifesto, né? O que ele vai fazer? Então, essas são informações importantes. MTR. Exatamente, né? Então, assim, partindo disso, desse contexto, a gente avalia, verifica a viabilidade do recebimento, né, do resíduo. Se é um resíduo contaminado com óleo, tinta, solvente, graxa, esses são hoje que existe uma portaria específica falando do Rio Grande do Sul mesmo, que é a portaria 16 de 2010 da FEPAM, que vai dizer que todos esses resíduos com características de inflamabilidade não podem ir para aterro. Então, isso é uma dica bem importante. Bom, segurança do trabalho. Tu chegou ali, tu viu coisa contaminada com óleo e tinta, opa, né? Isso aqui tu já tem um olhar. Por quê? Porque às vezes tu não tem essa informação, né? E o que tu vai fazer? Então, assim, ó, é um ponto de alerta pra saber, isso aqui eu não posso mandar pra qualquer lugar, né? E aí, volta na questão do manifesto, que quando a gente fez toda essa questão técnica, avaliou a viabilidade de recebimento, tá, vai mandar para aterro, vai mandar para o coprocessamento. A gente tem hoje a Proambi até, para todos os nossos clientes, a gente disponibiliza o manual de orientações técnicas. Isso também é bem legal. Então, assim, ó, isso hoje, para aquele cara que está iniciando, que vai ter os prints da tela do órgão ambiental, colocar esse item aqui, assim, ó, totalmente autoexplicativo mesmo, assim, de print da tela, o que tu preenche, o que tu não pode esquecer de preencher no manifesto de transporte, né? Legal. Porque quando tu fala no manifesto, isso é bem comum. O pessoal vai, se tu não sabe o que tu puxa, entra no site de novo da FEPAM, falando do Rio Grande do Sul, né? O pessoal vai puxar os últimos MTRs. Mas eu não sei, eu copiei esse aqui que tava na pastinha do meio ambiente, né? Mas o que resíduo é? Eu não sei, que eu fiz igual, né? Isso é bem comum, né? Eu peguei e fiz igual o que tinha aqui, né? Então, o que a gente passa toda a orientação? Porque quando a gente fala, e trazendo a questão do resíduo perigoso, por toda uma questão mais específica, assim, né, e de rigor, né, o manifesto de transporte, ele tem que estar as informações corretas, conforme a característica do resíduo, né, que atenda também, porque o manifesto, ele vai acompanhar o resíduo até o destino final com as informações. Vai ter informação do gerador, a informação do transportador e a informação do destino final. É aquela questão de rastreabilidade também, né? Gerou, transportou, destinou. E dentro do manifesto, tu tem que atender muitos que, principalmente ali a questão do código IBAMA, que é aquele númerozinho de 6 dígitos, né? Uma dica importante, quando tu pega, eu sempre digo, não sei esse monte de código. Tem um asterisco, abre parênteses ali, tem um asterisco, fecha. Aquilo ali é um indicativo que, se tem asterisco aquele código, é para resíduo perigoso, né? Isso, às vezes, o pessoal vai fazer um formulário de caracterização, vê lá, EPIs, esse aqui. Mas se o resíduo está contaminado, não pode ser qualquer código, né? Porque vai bater a informação do MTR, ele tem que estar lá no manifesto dizendo que é um resíduo perigoso, tem que estar as informações, classe de risco, número da ONU, grupo de embalagens, né? Que isso está associado a uma legislação também, que são questões bem pequenininhas que ficam embaixo do MTR, que o pessoal da segurança, muitas vezes, nem vai saber que tem que preencher, né? Eu te diria muitas vezes. Praticamente, quase todas as vezes. E aí tu tem o quê? Tu precisa de uma nota de simples remessa, né? Por quê? Porque se tu tá transportando, tu tem que atender a legislação de transporte. Claro. Mas se tu tá transportando resíduo perigoso, tu tem ainda uma legislação mais específica, né? Então, o manifesto, ele vai ser esse documento que acompanha, né, o transporte até o destino final, mas ele é tão importante quanto pro destino final, ele é a parte da tua certificação de que a gente chegou lá, a gente recebeu, e a gente vai atestar de que a gente recebeu o teu resíduo.
Então, a gente hoje, dentro do site da FEPAM, né, a ProMBT tem um sistema muito legal, né, um software de gestão de resíduos, que hoje a gente consegue quase que instantâneo, né, no momento que a gente está recebendo uma carga, a gente está dando aceite daquele MTR que a gente recebeu dentro do site da FEPAM também, né? Então, embora tenha um tempo, hoje o MTR ele pode ficar até 60 dias, né, para tu receber. Hoje também é uma segurança de que chegou, recebeu. A partir desse recebimento do resíduo é o que vai gerar o tão famoso certificado de destinação final. Né? Legal comentar isso, porque não é só mandar também. Não, quem recebe também dá um aceite e aí gera um código, enfim, um documento que certifica o recebimento. E outra coisa, uma dúvida também do pessoal, assim, que é, bom, não, mas eu tenho meu MTR aqui. Mas o MTR hoje ele não comprova nada, Sim. né? Sim, porque tu precisa do aceite e o que vale é o teu certificado de destinação final. Então não adianta só, mandei para tal local, né? E fiz o MTR e mandei. Sim. Mas se ele não controlar dentro do órgão ambiental, se o destino final confiável deu aceite, dá 60 dias, MTR cancela e ele não tem comprovação. E aí, o que faz, né? Então, além dessa questão de tu saber que tem que mandar para um local adequado, tu também tem que monitorar o pós, né? De tu saber que foi dado, que tu tem um certificado de destinação final e que aquilo é a forma de tu comprovar para o órgão ambiental que tu destinou os resíduos da forma correta, né? Legal. Ô Mari, a gente queria ver contigo, então, a respeito desse material que tu trouxe aqui para conversar com a gente. Estamos curiosos pelo coprocessamento, né? Coprocessamento que tu citaste ali no começo, né, do nosso bate-papo. E acho que seria interessante, nesse momento, a gente falar um pouquinho sobre esse material que tu trouxe para explicar pra gente. Então, assim, acho que falando um pouquinho de todo o histórico da Proambi também, né? A Proambi é uma empresa que tá aí há 32 anos no mercado, né? Então, a gente já tem, somos uma fundação também. Então, a gente preza por toda a questão mesmo de sustentabilidade, né? Com o olhar com o olhar de buscar alternativas, né, que sejam mais sustentáveis e tecnologias mais inovadoras, né? Então, o coprocessamento, ela vem de encontro a essa questão mesmo do nosso propósito, enfim, né? Que hoje a gente diz sempre que é um mundo melhor para as pessoas, pessoas melhores para o mundo. Legal. Então, o que isso impacta quando eu trago e falo super feliz da questão do coprocessamento e é algo que eu gosto de falar para as pessoas também entenderem, né? A questão de sustentabilidade. Então, hoje, eu gosto de usar quando eu falo, assim, algo mais simples, né? Que é a questão de que a gente faz hoje a transformação, né? A transformação, no primeiro ali que a gente pode ver, se quiser virar um pouquinho aí, por favor. A gente tem aqui um EPI, uma botina, o paninho da manutenção, um plástico contaminado. Então, esse é um resíduo bruto, é o que toda indústria gera, né? Então, como que a gente faz esse resíduo bruto se transformar em um combustível alternativo, né? Então, hoje, a questão do coprocessamento e da blendagem, a Proambi é esse meio termo em fazer a transformação de um resíduo bruto, se transformar num combustível derivado de resíduo, que a gente chama de CDR, né? E como que acontece esse processo? Então, hoje a gente recebe todo esse resíduo industrial de todo o Rio Grande do Sul, né? Faz a trituração e a blendagem. Então, hoje a Proambi é uma unidade de blendagem que vai preparar esse resíduo para transformar ele num combustível alternativo para ser utilizado como combustível no processo de fabricação de cimento, né? Então, hoje, por que o coprocessamento? Porque a gente tem um processo bem consolidado, que é a indústria de cimento, né? Que ela está utilizando a partir do forno, ela precisa de um combustível, ela precisa de energia para manter o forno lá a 1.500 graus. Sim, ela já utilizaria um combustível para fazer essa queima, exatamente. Caso, né? Então, o que a gente está fazendo é essa transformação de um combustível alternativo e incorporar isso, né, dentro do processo da indústria cimenteira como um combustível alternativo, né? Legal. Então, hoje, a indústria cimenteira, ela não tem como absorver um resíduo bruto, né? Mas hoje, o que a gente é? É um padrão de qualidade para eles de fazer um produto, né, o CDR, dentro das exigências que eles precisam, atendendo o padrão de qualidade mesmo, vários parâmetros, né? Para que eles consigam incorporar esse combustível dentro do processo deles. E, com isso, muitas questões de ganho ambiental. Por quê? Bom, eu tenho processo lá, que aí a gente utiliza falando do CDR no forno de clinker, né?
que a gente vai colocar esse resíduo como combustível alternativo, ele vai gerar energia para manter esse forno numa temperatura adequada, né? Esse resíduo, ele vai queimar lá no forno, né? Tu tem a queima, a destruição, e aí o que tem? Nesse processo que queima, gera cinza, né? E a cinza, ela já incorpora como matéria-prima do cimento. Ah, que interessante. Então, o que a gente tem? Interessante. Quando a gente fala isso, é algo que, só um pouquinho, eliminou totalmente o resíduo, né? Então, Sim. assim, ó, falando de um comparativo entre aterro, que, embora esteja toda uma condição adequada de tu manter lá, ainda é um passivo, na questão do coprocessamento se destrói totalmente o resíduo. Não tem passivo, Não no tem caso. passivo ambiental. Por quê? E aí volta mais um pouquinho que a gente fecha a cadeia. Estar lá, queima do resíduo, a cinza incorpora na matéria-prima do pré-cimento, que é o clinker, né? E para onde volta? Indústria da construção civil. Sim. Então, hoje, eu sempre digo, isso aqui hoje está na construção das casas, né? Claro. Porque volta como um ciclo de novo, como uma questão de reaproveitamento energético do resíduo mesmo, né? E fora a questão ambiental para a indústria cimenteira, né? Hoje a Prami tem muitos processos e demandas, assim, de até questão mais de um setor específico que a gente tem de inovação, que é o que a gente vai investir, né? E isso entra dentro da questão de oportunidades também, né? Quais são as tecnologias inovadoras para soluções ambientais? Principalmente a gente trabalha com a questão de resíduos, né? Mas de outros setores também. Para a gente olhar essa questão do mercado e ver, a gente sempre brinca, qual é a dor do cliente, né? Sim. Qual é a dor do cliente? Sim. Muitas vezes é resíduo, mas pode ser efluente, como pode ser uma outra questão de um resíduo específico. Então, a gente hoje olha para o todo e vê como oportunidade de trazer a solução para o nosso cliente. Sim. Né? E, Mari, todo resíduo pode ir para coprocessamento? Como é que funciona isso? Nem todos, né? Então, hoje a gente tem algumas limitações, né? Muito em processo. Hoje, a gente evoluiu muito. Nossa licença hoje dentro do estado, ela é única, né? Porque a gente tem hoje muitas questões que, por esse olhar de muitas empresas querendo simplesmente coprocessar e não gerar passivo, abre essas questões de restrições. Então, antigamente a gente tinha, o resíduo tem que ter poder calorífico, porque se ele vai ser utilizado como combustível. Então, a gente tinha uma limitação da licença, 1.630 quilocalorias, se fosse abaixo, não tinha como coprocessar. Hoje, a gente desenvolveu com um grande parceiro nosso, né, das indústrias cimenteiras, quais são as outras alternativas dentro do processo da fabricação de cimento, de como incorporar isso em outras entradas do processo. Então, a gente tem hoje, se o resíduo não atinge, né, a questão de poder calorífico, a gente tem hoje junto à FEPAM, né, a questão do ganho ambiental. O que é o ganho ambiental? Poxa, não quero gerar passivo ambiental, né? Eu quero coprocessar para eliminar o meu resíduo. Então, isso é um ganho ambiental. Muitas vezes a gente, junto com o órgão e com toda a característica, a análise do resíduo, a gente consegue justificar para receber para o coprocessamento. Mas ele vai se enquadrar, às vezes, em alguns tipos como um substituto de matéria-prima, né? O que é o substituto de matéria-prima? Ele não vai entrar como um combustível, mas vai fazer, eu sempre brinco de dizer, vai fazer parte lá da receitinha do bolo, né? Sim. Da fabricação do cimento também. Interessante. Então, a Prami tem várias entradas de produtos, né? Investindo nisso, assim, de que é um combustível alternativo, tem que ter poder calorífico. Se não tem poder calorífico, ele entra como matéria-prima, né? Então, tem vários tipos. O que hoje tem restrições de recebimento é alguns resíduos que tenham cloro, né? Então, assim, PVC, por exemplo, né? Vidro, que é um resíduo que é mais crítico. Aerosol, isso o pessoal tem bastante quando a gente fala... de spray, enfim, tu vai ter aerosol de tinta, de óleo. Isso hoje é um resíduo bem crítico para nós. Porque eu sempre mostro e gosto de falar que a gente hoje, o nosso processo, falando de coprocessamento, ele é um processo que a gente lida com resíduo perigoso. Então, que muitas vezes esse resíduo, ele tem que pegar fogo,
Só que a gente tem todo um cuidado de manter a nossa operação com um alto índice de segurança para que isso aconteça da forma segura. Então, por exemplo, um aerosol, a gente está falando do processo de trituração. Um aerosol na produção, isso pode dar um problema muito grande. Então, isso é uma grande questão de, ele fica ele tá pressurizado, muitas vezes com um pouco de gás dentro, isso pode dar uma explosão, né? Claro. Então, Crítico. É crítico hoje, né? Alguns resíduos metálicos, né? Então, acho que tem muita coisa que existe a possibilidade, mas ainda tem algumas pequenas restrições, né? Tá. Do PVC, do cloro. Legal. Mas é legal entender, né? Muito todo legal. esse Eu tô processo, fascinado assim. com o processo. Sim, Eu achei muito legal. Daria pra fazer um podcast só falando de Também, produção, eu acho, né? Também. Sim, Poderíamos Tem entrar. muita coisa. Fica assim. aí, de repente, né? Mais Quem uma sugestão sabe, para né? uma próxima vez a gente conversar sobre o assunto. A ideia é que cada vez a gente vá se aprofundando mais nos assuntos, Sim. na medida que a gente vai conhecendo e apresentando isso também, né? Porque para muitos de nós talvez seja a primeira vez que a gente está ouvindo falar sobre isso. Bem interessante, É sim. verdade. Ô, Mari, e eu sei que a gente já tá meio avançado no tempo, mas eu queria ainda perguntar, assim, até agora a gente falou, e isso bem, assim, explanar bem rapidamente, até agora a gente falou considerando que essas empresas, elas já têm uma licença, elas já têm um licenciamento ambiental. Mas e quem não tem? Ou, melhor, como que eu sei se a empresa precisa ou não ter? Como que eu sei se a lavagem lá que eu tenho no pátio de casa precisa ou não ter? Como é que classifica isso, assim, bem rapidamente? Claro, depende de cada legislação também, né? Principalmente quem não é do estado, né, fora, pesquisar também a questão de legislação da parte de licenciamento de outros estados. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, eu acho que é a Consema 372, que ela vai classificar pelo tipo de atividade do empreendimento, né? Então, por exemplo, hoje uma mecânica, ela precisa de licenciamento, né? Então, mas qual é o impacto dela em relação a isso? Esse é um impacto local? Isso vai estar associado a um licenciamento pelo município, então que vai estar associado à Secretaria de Meio Ambiente, né? Mas se tu tem aí empreendimentos de grande porte, médio, que vai ter um impacto maior, tu vai normalmente ir para a questão de licenciamento para a própria FEPAM. E aí, dentro da normativa, ela vai dizer até pelo porte, né? Pelo número da área e também pelo tipo de atividade que ela vai se enquadrar, né? Porque daí tu tem toda uma nomenclatura que tu tem que te enquadrar, como se fosse quando a gente faz para abrir uma empresa, né? Tu tem um KNAI ali, tu tem um tipo de atividade, a partir daquele código ali, tu vai se enquadrar dentro de um tipo de atividade pelo que tu faz, e a partir dali ver o porte também. Então, é importante ver essas questões mesmo, né? Legal. Mas Boa hoje dica. e outra, né? Hoje, grande parte, falando em processo produtivo, hoje é passível de licenciamento, né? Outra coisa importante licenciamento importante, né? Então, tem as questões da licença, né? Licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Então, a prévia é também para avaliar o empreendimento e o local que ela se encontra, né? Antes, no caso? Isso, primeira. Então, tu tem que fazer essa avaliação do local, do empreendimento, do impacto dela. Daí, para depois ir para uma licença prévia, né? Ir para uma licença de instalação. E aí, a licença de instalação, ela vai te pedir um monte de documento, e aquilo muitas vezes pede mais documentos, é um processo demorado. Falando aqui do Rio Grande do Sul ali, ele tem em torno de até 6 meses, né? Até 6 meses para dar um retorno, aí falando FEPAM, né? Dar um retorno em relação a esse processo, né? De avaliar todo o processo para liberar uma licença, né? Mas a empresa pode iniciar a operação antes de sair esse documento? Não, então, Nossa. não pode. Então, por exemplo, e aí a licença de instalação te instala, né? Bom, agora vai para a licença de operação, né? Sim. Tu só depois de emitida a licença de operação que tu vai conseguir operar, né? E isso é um prazo que acho que até vai mais um tempo. Então, tem todo um cronograma, né? Então, sim, tem que se organizar realmente para conseguir cumprir isso dentro de um empreendimento. Sim, e outra coisa, quando eu falo de licenciamento e quando a gente fala de resíduos, hoje eu digo também que, falando também na questão do público que está iniciando, que está buscando informação na empresa, lá aquele que a gente estava conversando, né? Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Quase todo empreendimento e atividade hoje tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é o famoso
PGRS. Que é né? tão confundido com o PGR, né? Então, Agora é. o pessoal começa. Agora embolou tudo. PGRS, né? Então, assim, tu tem PGRS, né? Então, quando a gente fala do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele tá lá todas as informações, e isso resgatando também quando a gente trouxe assim, aquela pessoa que tá entrando, né? É uma informação que peraí, só um pouquinho, cadê o PGRS de vocês? Tu já chega, e aí é uma dica também, tu já chega com uma postura de que eu quero dar uma olhada no PGRS de vocês, né? O pessoal da segurança, porque ele já sabe que ali vai ter informação que tem que estar, aonde acondiciona, como que acondiciona. Então, assim, tem o mastigadinho de tudo para onde vai, tem que estar no PGRS. As licenças dessas empresas que eles vão destinar os resíduos. Legal. Então, uma dica quando chega na empresa, assim, tu já chega já questionando, não, mas eu quero dar uma olhadinha no PGRS que vocês têm. E aí, a partir dali mesmo, tu não tendo muita informação, tu vai, ver, dar uma lida no PGRS junto com a questão da licença, né? E ali ele tem que estar descrito as etapas do gerenciamento de resíduos. Desde o ponto gerador, que a gente tinha comentado, até o acondicionamento, transporte interno, manuseio, resíduo perigoso não dá para pegar sem luva, né? Sim. Até o transporte de destino final. Então, é meio que um caminho aí bem certeiro quando tu tem dúvida também dessa questão do gerenciamento. Pois é. Mari, eu vou te fazer uma pergunta meio auspiciosa agora. Diga. Diga. Tá. E aí a gente tá falando de uma empresa, né? O Yuri chegou, estagiário lá na empresa, e pediu pra empresa, eu quero ver o PGRS de vocês. E a pessoa te olha com aquela cara de paisagem. O que é isso? O que é isso? Não, o PGR tem. PGR, Tem lá, o Zé da esquina faz pra nós lá. Isso, copia e cola. Um copia e cola lá, enfim. Tá, brincadeiras à parte. Caso a empresa não tenha, como ela pode saber se ela precisa e quem é o profissional que se responsabiliza por esse documento, né? Quem Perfeito. elabora esse Quem negócio, elabora esse documento. Porque vão perguntar a primeira coisa também, né? Quem elabora, provavelmente pra essa pessoa que tá começando também, né? Tu pode fazer isso? Não pode. Não pode. Não pode assinar, porque tem que ser um RT, né, para assinar, principalmente um biólogo, um engenheiro, enfim. E o que é importante também? Depende também da licença, tá? Para empreendimentos menores, atividades menores, às vezes tá na licença que tu tem que apresentar o PGRS a cada renovação da licença. E às vezes tu não vai precisar fazer ele, porque via de regra, ele tem que ser atualizado anualmente, tá? Mas daí volta a história, que às vezes a empresa tá lá há tanto tempo, o PGRS é o mesmo, só se atualiza o que é RT, né? Então, quanto é importante, porque no momento de tu fazer o PGRS, né, tu tem que buscar profissionais qualificados. Importante. Aí a Proemb tem uma consultoria, então a gente presta também esse serviço, né, de dar esse suporte. A gente já é especialista na questão de gestão de resíduos, né? Então a gente dá esse suporte técnico para a elaboração do PGRS e o quanto isso vai te nortear para tudo, né? Não tem, quase todas as atividades hoje precisam de PGRS. Então eu te diria que se não tem, né, tem que fazer, né? Se tu não achou, verifica, contrata uma empresa específica, porque é tão importante quanto, porque é fácil simplesmente tu ir lá fazer o orçamento, a pessoa ir lá num Ctrl+C, modelo padrão, só encaixar algumas informações e te fazer um custo barato, né? Mas e aí todo esse suporte, que muitas vezes tu pega uma empresa especializada, ela vai te explicar, né? E aí volta, eu sempre vejo o serviço como uma troca de conhecimento, né? Muitas vezes a gente tá ali, eu tô falando, meu cliente não sabe, e ele não é obrigado a saber, né? Sim. Ele não é obrigado a saber. Até por isso que você tá ali, né? Exatamente. Se soubesse, não tinha... Exatamente, porque assim, muitas vezes ele tá ali meio perdido e ele não é obrigado a saber, mas ao mesmo tempo, às vezes é buscar empresas qualificadas, porque tu vai ter segurança de o que essa empresa tá falando, tem um conhecimento sólido e tem uma credibilidade. Pode confiar, né? Exatamente. Então, às vezes a questão do destino mesmo, assim. Então, eu acho que é importante, te digo assim, via de regra,
quase todo empreendimento, ele precisa de um... Empreendimento e atividade precisa de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Via de regra, se atualiza anualmente e para alguns mais menores, às vezes tem, mas daí ele vai estar dentro da licença de operação dizendo, né, que tu precisa muitas vezes de um acompanhamento técnico anual, que daí é a elaboração do PGRS, que é uma questão, e também o acompanhamento disso, ou seja, tu não precisa fazer o documento, ok, tu pode fazer, mas eu quero que alguém te acompanhe a tua gestão, né? Uhum. Que isso normalmente acontece, tu tem que ter um responsável para fazer esse acompanhamento, né? Não adianta Sim. só lá assinar uma RT, mas tu tem que fazer senão esse vira sim. só acompanhamento. mais um É. documento de É. gaveta. assim, Exatamente. Senão é a velha história. E aí, Depois eu acho que dá o bate- problema, mas eu só assinei. Então aí bate Jura? bem um cenário comum, assim, de vocês, né? Sim. E o quanto essa questão desse público hoje, eu digo sempre, da segurança, o quanto ela abraça essa questão ambiental, né? O quanto hoje eles estão inseridos num universo de que hoje é um diferencial de mercado Também. dizer Também. que tem uma experiência Boa. em questões Acho que esse ambientais. ponto é bem legal que tu falaste, Mário, porque tu já demonstra muitas vezes, e é uma dor que eu sinto direto, assim, do pessoal, principalmente aluno, né? Ah, professor, eu não tenho experiência, eu não consigo entrar na área, ou eu entrei, o quanto isso pode diferenciar, né, o teu currículo num Total. processo seletivo, porque tu já tem esse plus, né, tu já tem essa vivência também com a área ambiental. Não sei se tu queres indicar também alguma coisa que o pessoal possa fazer algum curso, se existe algum curso disponível para isso em termos, né, de preparação para conhecer um pouco melhor, se vocês ofertam alguma coisa nesse sentido, porque isso tudo enriquece também o currículo de vocês, né, já demonstra ali Mostra proatividade, né, de buscar esse conhecimento que até tá ligado, né, a área, e cada vez mais vai ser exigido, né, esse Com tipo de certeza. conhecimento dos profissionais da área, né. Eu acho que é bem importante. Aí uma dica também, hoje a Proambi dentro, retomando também é importante, né? Todos os braços, as unidades de negócio. Então a gente tem um aterro industrial, a gente tem uma unidade de blendagem, a gente tem a parte de consultoria ambiental, a gente tem um laboratório de análise pensando no efluente, né? A gente tem a FIEMA Brasil que a gente organiza e a parte de educação e cursos de capacitação. Então a Proambi divulga no site lá todas essas parcerias de cursos, né? Periodicamente, né? Inclusive, dica, tem um curso de licenciamento online gratuito, entrar Olha aí. certificado, Olha aí, né? pessoal. Dica quente. Acessar, Dica boa. né? Entrar no www.proambi.com.br, né? Rola a página lá, tem licenciamento, curso de licenciamento. É um Legal. conhecimento, né? A partir de que a gente montou em parceria com uma outra empresa, né? Para trazer também um pouquinho dessa vivência para esse público que a gente está conversando. Que é o Legal. público que entrou e que às vezes precisa de uma base ali mais enxuta para ter o que é o licenciamento, o que é resíduo, né? Legal. E aí tem essa dica, né? E a gente tem a parte de cursos de capacitação também. Então, às vezes, tem toda a programação, né? E eu sempre digo que essa troca, ela é importante, é enriquecedora. Hoje a gente tem as redes sociais da Proambi também, né? Tanto da FIEMA quanto Instagram, LinkedIn, né? E hoje tem vocês, né? O que é vocês hoje, o papel que vocês desenvolvem para trazer um conhecimento técnico para pessoas que têm aquele momento e utilizar do seu tempo como algo valioso. Eu acho que isso também é importante. A gente utilizar do tempo para coisas positivas que vão agregar conhecimento. E é o que vocês fazem, né? Ah, legal. E eu acho que é o tão importante, né? É buscar também sites, tem bastante coisa de cursos que sejam, né? Sólidos de um conhecimento, mas ao mesmo tempo essa troca, essa conversa é durante o transporte, né? Entre o casa e trabalho, de tu conseguir de alguma forma escutar, não? Hoje em dia tem a possibilidade de ver, mas só de escutar, né? Sim, É muito facilitado, outras plataformas. né? A gente tá no Spotify também, né? Vamos fazer... Então, isso é legal, sabe, mano? Que a gente... Essa colaboração entre áreas também, entre empresas, enfim. E a gente fala sempre aqui que a nossa ideia é também levar conteúdo, conhecimento de forma gratuita também, né? Óbvio. Enfim, Sim. a gente tem alguns produtos, alguns convidados também que vêm aqui, apresentam algumas soluções, né? Que precisa ter um investimento, mas a gente está falando também aqui de conhecimento de forma gratuita. Nós aqui do Desenrola, o pessoal da Proambi também. Sempre digo, pessoal, tem gente que quer
trabalhar na área, tem gente que quer começar uma nova profissão e tem gente que quer muito. Verdade. Tem gente que quer muito. Então, assim, dica que a gente deixa para vocês, queiram muito. E queiram muito de que forma? Buscando, né, essas alternativas, e a gente sabe que às vezes o começo é difícil para todo mundo, mas não deixem, né, eu sempre dizia também no meu começo lá, que eu tentaria de qualquer coisa que ia aparecendo, era curso de primeiro socorro, era curso de socorrista, era curso de que aparecia que o dinheiro permitia ou que não permitia, que ia também. Queiram muito, sabe? Queiram muito, e acho que aqui a gente está citando alguns exemplos, né, de coisas que você consegue fazer até dentro do orçamento de vocês, e não deixem aí de acompanhar, né, essas alternativas que a Mari está passando aqui pra gente também, como algo que pode fazer que vocês cresçam profissionalmente. Isso aí. Pra gente finalizar, não sei se tu pensou em algum case engraçado, relevante, algum caso que tu queira compartilhar conosco. Ai, guria, assim, ó, são muitas histórias, né? São muitas histórias. Eu digo pra mim hoje que o cliente, eu trato ele como sempre sendo especial, porque é um contexto, né? Tem toda a história por trás, né? E eu sempre digo que os cases, muitas vezes, é esse trabalho conjunto entre o serviço que a Proame oferece. Então, hoje eu tenho cases de cliente que manda resíduo para processamento, manda para aterro, trabalha com laboratório, trabalha com consultoria. O quanto a gente consegue fazer um trabalho que... E aí, a questão do valor e do preço-valor, né? Que muitas vezes a gente consegue auxiliar o cliente numa boa gestão e ele fazer economia, né? É tu trabalhar também com empresas que tenham essa credibilidade e essa visão de que um trabalho, né? Um serviço integrado, ele vai te dar uma segurança, e hoje eu brinco, é a Mari para efluente, a Mari para resíduo, porque a gente acaba também tendo esse histórico do cliente, às vezes tem coisa que nem o cliente lembra. Verdade, e eu, olha só, né? Não esquece que tu tem tal coisa, ou né? troca o profissional, de repente, né? Deve acontecer muito. Essa é bem comum, né? Então, assim, os verdade, perrengues. né? Então, pensa que hoje tem empresas que... E a gente acompanha isso, porque a gente... E eu mesmo, assim, gosto de estar próximo e conhecer, né? Conhecer a Daisy. Quem é a Daisy? A Daisy tá ali na empresa, e uma coisa bem importante e que a gente gosta de dizer hoje, quando a gente tá trabalhando com algum parceiro e desenvolvendo negócios, de CPF para CPF, né? Claro que a gente representa um CNPJ, né? Mas hoje a relação é de pessoa para pessoa. Então, isso é muito importante. Então, esses cases associados de um trabalho legal de tu desenvolver e mostrar, como eu tenho clientes que hoje eu consegui, e o querer também, né? Porque não adianta simplesmente tu querer uma proposta minha, simplesmente pegar os 3 orçamentos lá e seguir fazendo com aquela mentalidade, né? De vou no menor custo, só vou fazendo porque isso também na questão de segurança é algo. Quando a gente olha para segurança e meio ambiente, o que pesa mais, né? Na visão do técnico, na visão da empresa, né? É a segurança e a vida das pessoas. E o meio ambiente, ele acaba ficando aqui, ó. Né? Então, assim, verdade, no peso da balança ainda, não é todas as empresas que conseguem deixar ela aqui, né? Tu vai pensar sempre no quê? E aí eu brinco que é o perrengue do sufoco, né? Tá sempre na correria, o que tu vai pensar? Vou focar na segurança e não consegue focar tanto no meio ambiente, né? Sim. Então, esse olhar mais, diria até mais sistêmico mesmo de tudo, é o que muitas vezes vai trazer um retorno positivo para a empresa, Sim. Né? E eu brinco, tem um perrengue que eu digo que são muitos, assim, mesmo pessoal e super divertido. Trazendo um pouquinho a minha vivência comercial, porque é o quê? É tá na rua, é marcar visita, o cliente deixar 1 hora esperando, sentado, é aquele que é pontual, assim, então é uma vivência mesmo de contatos, de prospecção, né? De ligar, de conversar, de oferecer serviço, né? Porque isso é o que a gente faz. E aí teve uma vez que eu lembro que é a história do GPS, né? Então, assim, ó, essa é a super divertida. E a gente tá na rua, muitas vezes, o quê? O GPS vai te dar um caminho, né? E aí eu lembro que uma vez eu acabei indo, né? E era em Porto Alegre. E eu tava lá super faceira no lugar, só que o GPS marcou no lugar, no meio de um lugar que era totalmente perigoso. Eu não tinha noção que eu tava no meio de um lugar que era muito perigoso, assim, né? E aí, pensa que eu olhava, não tinha onde fazer o retorno do carro. E aí, eu disse, e agora? O que eu vou fazer? E eu olhei, meu Deus, eu não consigo virar pra cá. Aqui tinha uma pontezinha que só passava um carro. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Perrengues do comercial.
E eu disse, meu Deus, me ilumina aqui, né? E eu ali, louca de medo, quando eu dou a volta, vem um camburão da polícia escoltando um carro do hospital para entrar na vila, no lugar, assim, mais perigoso que eu tava. Eu digo, meu Deus, onde é que eu tô? Então, assim, ó, acaba que eu sempre digo, valorizem quando aquele profissional, indiferente de qualquer área, que ele tá ali dispondo o tempo dele, né, para apresentar o seu produto, né? Muitas vezes a gente estudou, a gente quer apresentar, a gente vai com uma intenção, e eu sempre digo uma motivação para mostrar um produto. E muitas vezes aquela pessoa, né, do outro lado, ela tá ali só de corpo presente e a gente não sabe o que é por trás, que envolve toda uma questão de planejamento, de visita, de produto, que vocês pensam de divulgação, né? Então, esse é um perrengue que eu digo que é o por trás das câmeras, né? O quanto a gente também se esforça para ter bons resultados e acreditar no produto que a gente vende, né? Porque isso é muito importante, né? Exatamente. E tem a questão a gente está falando bastante aqui na palavra colaboração, e a gente está falando de CPF para CPF e a gente está falando de profissionais, né, pessoal? Exato. Então, assim, a pessoa que está ali é tão profissional quanto a que está do outro lado, né? Então, é sempre importante a gente manter essas boas relações. O mundo roda, pessoal. Ele é redondo e ele gira. Então, eu já vi também muita gente, eu acho que isso é uma dica que a gente fala constantemente, a questão do network, manter as boas relações. Sim, com certeza. Né? Então, aquele representante comercial que hoje está contigo aqui, daqui a pouco indica a tua empresa para outra coisa. Sim. E aquele profissional que você não der o devido respeito hoje, pode ser aquele que te fecha uma porta amanhã até. Poxa, aquele cara não... Então, assim... Respeitem esses profissionais, vamos, né, nos respeitarmos como um todo, como profissionais da área, porque é isso que faz que a gente consiga crescer de uma forma forte, né, uma forma se apoiando, uma rede de apoio, a gente costuma dizer, porque é muito difícil crescer sozinho, é muito, muito, muito difícil mesmo, assim. E tem espaço para todo mundo, pessoal, desde que a gente, né, se dê as mãos aí e colabore, respeite sempre o espaço e o tempo do outro, que é uma das coisas mais importantes que a gente fala sempre. Certeza, o tempo é democrático e ele é o mesmo para todo mundo, e como é importante a gente respeitar isso. Verdade. Muito bem. Quer falar do brinde? Sim, claro. Trouxemos um presentinho, então, Ai, né, que pra lindo! Mari. Um presentinho para ti aqui, então, Mari. Justamente para agradecer, né, o teu tempo de estar aqui. A gente sabe que tu estava nessa semana cheia de palestras, né, Semana do Meio Ambiente. Tá na Todo Semana mundo do Meio Ambiente. lembra, né, de fazer palestras de meio ambiente. E eu sei que foi bem muito corrido, obrigada. teve que ajustar a tua agenda. Então, muito obrigada por ter, né, dividido um pouco com a gente, né, da tua experiência, né, das tuas vivências aí na área. É uma singela lembrança e a gente sempre brinca que é pro convidado, quando acordar de manhã, já tomar o primeiro café, aí já Lindo. lembrar da passagem aqui, que com Lindo. certeza foi, para nós, a gente pode falar certamente, aí foi de grande valia. A gente fica muito feliz de receber convidados assim com a tua expertise, né, com a tua gentileza de vir aqui participar conosco e compartilhar, principalmente aí, desde os perrengues, né, até o conhecimento técnico que tu adquiriu ao longo do tempo nessa tua trajetória, né? Isso aí. Muito obrigada, eu que agradeço, assim, e de novo, a gente tá de portas abertas, né, eu acho que muito mais essa questão de associar, de ter bons parceiros, né, e o quão é importante também hoje na questão do network, né, e eu sempre digo muito além da questão dos sermos profissionais, é sermos também boas pessoas, né, Exato. Sem então dúvida. parte disso, né, de sermos É o boas ponto pessoas inicial, né? e dar o nosso melhor. Então, hoje eu digo que eu sempre saio de casa com a motivação um pouco além da de ontem, né? Porque a gente parte daquilo de que a gente é positivo e que as coisas vão dar certo e as portas também se abrem de uma forma que, ó, vão pro mundo, né? Sim. Vão trabalhar. Legal. Então, é algo que eu trago de mim, quem me conhece sabe, né? Que esse meu jeitinho Legal. aqui, sempre animada, eu acho que é o que também motiva e que faz a gente batalhar, correr atrás e acreditar no que se vende, no que a gente trabalha, né? Eu acho que isso é ser feliz Legal. no que a gente faz. Isso aí, Legal. muito legal. Muito bom. Então, pessoal, a gente está se encaminhando para o nosso final aí, mas é sempre importante a gente falar aí dos nossos apoiadores, né? Que estiveram presentes aqui conosco nesse episódio. Então, nós temos aí a Proseg, Consultoria de Segurança do Trabalho, a AS Gestão Jurídica Empresarial, a Rapel Urban Soluções em Altura, o Centro de Treinamento Rapex,
a Ratep, teste de estanqueidade, a Marluvas, equipamentos profissionais, EPIs, e temos também aí a MetaSafety, né, que é o nosso carro-chefe de negócio aí, que é o nosso treinamento de NR35 no metaverso. Então a gente apresenta aqui a ferramenta que a gente utiliza, nós temos parceiros aí em 21 capitais do Brasil, que é a Studio Games, onde quem quiser comprar o treinamento e ir até a Studio Games para fazer, né? Empresas também que quiserem como solução empresarial, a gente também oferta esse tipo de modalidade, manda o óculos até vocês. Então é bem importante que vocês abram, né, também essa possibilidade para que a gente possa divulgar essa inovação para vocês. Temos também aí a revista Proteção, que é outro apoiador nosso novo aí, que também a gente está divulgando a Expo Proteção e a Expo Emergência. Estaremos lá também, será um prazer poder contar com vocês. Quem quiser visitar o nosso stand lá, já fica desde já o nosso convite. Tá? Então, mais uma vez agradecendo a Mari, muito obrigado, né? Espero que tenha sido um momento tão proveitoso para você como foi para nós, certamente. Certamente. E hoje vai ter sorteio de uma camiseta do Desenrola, então quem quiser participar é só marcar 2 amigos lá na foto oficial aqui da mesa, então lá no Instagram, marca 2 amigos lá e já vai estar concorrendo, o sorteio vai ser no sábado. Tá certo, pessoal. Por hoje era só. Então, aguardamos vocês aí num próximo episódio. Não deixem de assistir, não deixem de nos curtir lá no Instagram, no YouTube, né? Pode ouvir, pode compartilhar, amigos, ativa todos. o sininho, né? E ajuda a gente aí, que certamente a gente vai crescendo essa nossa rede também e tornando a nossa área aí de SMS cada vez mais forte, mais sólida. Pessoal, até uma próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.